Copa do Mundo de Mountain Bike Round 2, segunda etapa, 9 mesto, cross country, domingo. Eu confesso que eu acompanhei a prova, para quem acompanhou o Stories no Instagram. Eu tava pedalando e acompanhando a transmissão, e daí eu falei, não, deve ter acontecido algo. Eu preciso chegar em casa, assistir o replay, para ter certeza que... Enfim, para ter certeza sobre o que aconteceu. Como vocês sabem, eu costumo fazer esses vídeos de forma extremamente pessoal. E o reflexo do comentário de vocês também é extremamente pessoal. Então, nada mais é do que um bate-papo. Qual que é a forma como eu assisti e a forma que eu estou interpretando a prova? Eu não entrei na mídia social de nenhum atleta. Absolutamente nada. Eu assisti a prova pedalando. Não façam isso. Daí eu sei que vão reclamar e não sei o que, mas enfim, eu assisti a prova. Cheguei em casa, assisti o replay e não olhei absolutamente nada. Por quê? O que o Pidcock fez, o que a Loana Leconte fez, não existe nada que possa, ou qualquer comentário que possa sugerir que o comentário seria, que o resultado seria diferente. Se eu não tivesse quebrado a corrente, se eu não tivesse tido problema, se eu não tivesse errado. Para não ficar com birra de nenhum desses atletas, eu prefiro não olhar as mídias sociais. Porque se eu olhasse a mídia social de qualquer um desses atletas e tivesse escrito que o cara teve problema, é a mesma coisa do que ele falando assim, ninguém teve problema, só eu tive problemas. Para quem assistiu a prova ao vivo, Flückiger, os três primeiros, ok? Flückiger, Mathieu Van Der Poel e Pidcock. Eles tiveram vários problemas, vários erros, né? Se eles não tiveram problemas mecânicos, se não quebrou a corrente, é porque os caras souberam poupar o equipamento. Então, para não ter birra de nenhum atleta, que o cara me escreve que ele não teve um ótimo resultado, não olhei de ninguém, não tenho a mínima ideia do que colocaram. Daí, como sempre, talvez num vídeo daqui 2, 3 dias, a gente dá um passeio pelos Instagrams da vida. Por quê? A vitória de um cara, como foi a vitória do Pidcock, ela é merecedora. Assim, é o Pidcock ganhando e 80% de todo mundo dando desculpa. Ou falando alguma coisa, contando alguma história. Vamos lá. Eu sei que esse vídeo vão ter várias críticas, mas... O que faltava... Vocês perceberam que eu fiquei sem palavra. O que eu acho que faltava no mountain bike... Quando você olha o que está acontecendo em todos os esportes, ok? Eu não estou falando de mountain bike, eu não estou falando só do ciclismo. Todos os esportes. Essa nova geração, esses novos moleques, eles estão destruindo todos os recordes, eles estão destruindo todos os conceitos do que se tem de performance humana. Eles já nasceram numa outra geração, que as pessoas têm outra consciência de alimentação, outra consciência de treino. A ciência evoluiu muito para fazer diferentes análises, diferentes prospectos do que um atleta é capaz. Sim, as pessoas vão comentar sobre doping. Qual que é a minha postura sobre doping? Para quem não sabe, é entretenimento. Eu assisto. Vamos imaginar que o Pidcock apareça suspenso por doping. Eu vou ficar arrancando meus cabelos, nada. Beleza. Deixa eu torcer pro próximo. Ok? Essa é a minha postura. Porque não dá para ficar perdendo o prazer de acompanhar o esporte, a apreciação de acompanhar o esporte por conta de uma nuvem negra que está aqui atrás. Então, enquanto essa nuvem negra não se transformar numa tempestade e começar a cair água dela, eu prefiro ser o espectador. A hora que começa a cair água, trovão e etc., passa da chuva, deixa a chuva lá atrás. Infelizmente ou felizmente, essa é a minha posição, ok? Essa é a largada. Existia muita expectativa em relação ao Pidcock, ao Mathieu Van Der Poel, ao Nino Schurter, ao Koretsky, ao Saru, ao Avancini. Havia expectativa para todo mundo. Tô empolgado. Antes de começar o vídeo, eu pensei que eu não ia estar empolgado. Aí eu começo o vídeo, eu aperto aperto Start, daí eu fico empolgado. O Start Loop. Primeiro, esse circuito, ele simplesmente torturou todos os caras. Todos os caras. Enfim, vocês sabem, no circuito das raízes, as raízes ficaram mais expostas ainda por conta da chuva. Então,
se o circuito já é difícil, ele se tornou ainda mais difícil, principalmente torturante. Eu acho que é o circuito que a gente mais vê os caras, que são os melhores do mundo, empurrando a bicicleta. Talvez percentualmente seja o circuito que eles mais empurrem ao longo do ano. Logo no começo, a gente teve esse comportamento agressivo do Mathieu Van Der Poel. Eu, sinceramente, se perguntasse pra mim, ou na verdade eu falei, eu pensei que ele ia ser mais estratégico, mas não. Acho que o Van Der Poel também deve. Será que o Van Der Poel também é meio cabeçudo? Monstro, não dá. O cara ficou em segundo, monstro, mas eu pensei que ele ia ser um pouco mais estratégico. O Nino, ele tá louco também. O Nino entrou numa vibe de ir kamikaze. Até então, a segunda etapa, a perna não tá acompanhando. O Nino, vamos lá. Qualquer cara ali, ele precisa de pelo menos 7 títulos para começar a discutir com o Nino. Então, para sentar na mesa e discutir com o cara tem que ter 7 títulos. Enquanto o cara não tiver 7 títulos, Van Der Poel, Pidcock, Koretsky, Avancini, tipo, qualquer um. Antes de sentar na mesa com o cara, vai lá, fatura 7 títulos, senta na mesa do cara e daí começa a discussão. Agora, as discussões para entrar no cérebro, para dar alfinetada, não sei o que, você não precisa ter título nenhum. Certo? Mas vou tomar dislike nesse vídeo, que a galera fica toda... O Samuca não gosta do Avancini. Galera, para, meu. O pessoal que fica muito emocional. O cara é um monstro. Um monstro. A gente nunca teve. E, infelizmente, parece que tá um pouco longe de ter algo. Porque ainda mais na idade que as coisas estão acontecendo no esporte... Já tinha que ter alguém com 17, 18 anos que já tivesse meio que, destruindo. Entendeu? A gente vai chegar lá. É um processo. E a gente deve tudo isso. A gente não pode desmerecer outros mountain bikers que já fizeram coisas incríveis. Mas dessa forma como o Avancini fez, é o começo do processo. Certo? Mas vamos analisar a prova de hoje. Muito atleta... os caras, logo no começo, muita gente se enroscando. O start lap, são start lap mais 6 voltas. O start lap já foi uma tortura. O start lap, ele já foi extremamente seletivo, né? E extremamente desgastante para quem ficou naquele bolo ali, que alguém caiu, alguém colocou o pé no chão. Dali para frente é só sofrimento para conseguir fechar o gap, para conseguir estar com um grupinho que anda num ritmo mais estável. Só que o problema é que o circuito ele não permite com que 3, 4 atletas se mantenham relativamente juntos, pelo menos para moral, para se manter andando forte, porque a diferença técnica e de força e de explosão ela é tão exigida no circuito que é difícil formar um bloquinho. Até mesmo entre os caras da ponta foi difícil formar um bloco. Todo mundo empurrando a bike, certo? Isso é raro. Essas imagens são raras. Não é raro em Nove Mesto, mas 100% dos caras, Nino, Flückiger, isso foi a primeira volta. Na primeira volta, o Mathieu Van Der Poel, ele continuava andando forte. No start lap, o Pidcock, ele ainda deu chance. Falou assim, ok, vocês pedalam muito fortes, vocês vão pedalando aí. Nino, Flückiger, Mathieu Van Der Poel e o Pidcock, 4ª, 5ª posição. Só que isso durou o start loop, primeira volta, segunda volta. Depois o cenário começou a mudar drasticamente. Aqui, o Pidcock, ele devia estar na 4ª colocação, algo assim. Esse Shimano Expert Climb devia ser a propaganda da Shimano, da sapatilha Shimano, porque marcha ninguém usou. Ali ninguém usou marcha. Se é o Shimano sapatilha, o Shimano Shoes Expert Climb, para mostrar que a sapatilha da Shimano é ótima para empurrar a bike, porque ali marcha ninguém usou. Segunda volta. Daí a primeira volta o Mathieu Van Der Poel continuava na frente, o Nino começou a sobrar, o Flückiger começou a ganhar ritmo. Nesse momento, para abrir a terceira volta, foi o momento que o Pidcock, tá vendo essa olhadinha que ele deu de caçador de treino? Olhou para o lado, o Mathieu Van Der Poel estava atrás, e nesse momento o Pidcock começou na função. Tá vendo a posição? Essa posição quer dizer o quê? Tô na missão. Daqui para frente,
Meia branca com a sapatilha preta. Enfim, quem vai reclamar de estilo do Pidcock? Daí o Pidcock, ele começou a colocar um ritmo que não é natural, certo? Mas na segunda volta vai acontecer a mesma coisa que o Van Der Poel. Vai forçar, depois vai sobrar, ou vai sobrar não, vai ser reconectado, alguma coisa do tipo. Flückiger. O Flückiger foi o cara que ele tá com uma performance ultimamente incrível e tem mostrado que no cross country essa performance ela é sustentável. O problema é quando tem o cara como o Van Der Poel e o Pidcock fazendo o que eles fazem. A diferença, eu acho, por exemplo, na segunda volta, terceira volta, o Flückiger, ele teria perna para acompanhar alguma movimentação do Pidcock, do Mathieu Van Der Poel, ou até mesmo do Nino? Eu acredito que sim. Se ele não acompanhou porque ele não conseguia realmente, ou se era um elemento estratégico, eu não tenho certeza. Mas dá a impressão que talvez existisse um senso de não dá para ir. Terceira volta, segunda volta, os caras fazendo isso, não dá. Mas talvez eu esteja enganado, talvez ele tenha sobrado mesmo e colocou o ritmo dele, confiou no ritmo dele. E daí esse era o grupo que vinha atrás. O Hatterley, esse moleque, meu, monstro. O Saru andando bem, lembrando que o Saru ele se tornou campeão mundial num circuito extremamente enlameado, só que lama e cyclocross tá aqui. Empurrar bike e cyclocross tá aqui. Quem seriam os dois caras que teriam a vantagem? O Mathieu Van Der Poel e o Pidcock. Pidcock, quando acabou o campeonato mundial de cyclocross, o Pidcock ele postou, isso criou uma comoção até mesmo no meio dos corredores. Ele saiu e falou assim: agora que acabou a temporada eu queria bater o meu recorde pessoal. Ele correu 5 km para 13 minutos. Todo mundo que corre, sabe o que isso significa. Isso não é uma corrida, isso é uma corrida de nível mundial. Lembrando que o cara acabou a temporada e foi bater recorde mundial. Monstro, 21 anos, correndo 5 km para 13 minutos, cyclocross, ciclismo de estrada, mountain bike, esquece. Quanto isso dura, o quanto sustentável é, essa é a minha curiosidade. Admirando o presente, show. Talvez o que aconteça é que esses caras comecem a aposentar com 28, 29, 30 anos, o que para eles é muito bom. Imagina, o cara ter uma carreira bem sucedida, encerra com 30 anos, ele pode começar um novo ciclo e é extremamente jovem para começar um novo ciclo. Se é um cara com 30 anos, ele é diretor de equipe, diretor esportivo, ou ele tem a empresa dele, a loja dele, sei lá o quê. Mas né, o corpo aguenta, com essa idade aguenta. Aqui são esse triozinho que se manteve relativamente junto. O Sink era o cara que... Desculpa eu ficar conversando e ter poucas imagens, eu estou fazendo o possível para que a Red Bull não me tesoure. Mas o Sink, ele era o cara que se virava melhor nas partes técnicas e na raiz. De longe, eu não sei se valeu a pena. Em questão de performance, de tempo, eu não sei se valeu a pena, mas ele era o cara que fazia a questão e ele conseguia, na média, era o cara que mais conseguia pedalar nos trechos técnicos. Nem sempre querer ficar pedalando vale a pena. Esse foi o momento na quinta volta em que o Pidcock deu tchau, acabou a competição, eu vou indo embora, tchau. Né? E o Flückiger e o Mathieu Van Der Poel, eles ficaram se ajudando, não dá para falar, mas talvez eles se beneficiando ali em diferentes momentos no percurso, andando relativamente junto. Só que o Mathieu Van Der Poel, ele continuava dando umas pauladas, e paulada, e paulada. E o Flückiger parecia que ele estava mais frágil na história. Parecia, porque de novo... É que no final das contas, a potência do Mathieu Van Der Poel prevaleceu. Mas pela entrevista, todos eles ficaram satisfeitos com o que aconteceu. Inclusive esse cara que não tem o que falar. Pidcock, Van Der Poel e Flückiger foram os caras que dominaram ali as três voltas finais. E pelo jeito que o Pidcock passou a linha de chegada, eu acho que ele tinha até mais para entregar se ele tivesse sendo
pressionado, Van Der Poel em segundo. 1 minuto é a maior diferença de tempo da história de 9 metros. Para ter ideia como o cara andou. Daí o Flückiger chegou em terceiro a apenas 15 segundos do Van Der Poel, o que é incrível. O Sink em quarto, o Saru em quinto. Essa imagem é do Saru, não é do Sink. Pidcock na entrevista. Não tem o que falar, certo? Me senti bem, estou encontrando o ritmo. Vitória. Esse cara vai desmontar o que se pensa sobre mountain bike, sobre estratégia. Essa é a classificação. Pidcock, Van Der Poel, Flückiger, Sink, Saru, Hutterley. Fica de olho nele, certo? O Shooter também deu uma pirada ali. Não sei o que está acontecendo. Ele ficou muito agressivo. Talvez ele queira testar, ou ele precise testar esse aspecto mais agressivo. Vamos ver o que acontece, mas por enquanto a situação tá preta. O Anton Cooper, o Karot, Griot, daí Kansen, daí Braido, Vader, Dubai, Kolderman, Belvin. O Avancini chegou na 23ª colocação, o Koretsky chegou na 24ª colocação. Não dá para saber, certo? O que aconteceu, porque a transmissão ela ficava concentrada nos 5, 6 primeiros ciclistas. De qualquer forma, eu não vi as mídias sociais, não sei de ninguém, de absolutamente ninguém. A única coisa que sim, eu escutei a entrevista e eu achei muito bacana. Van Der Poel, a entrevista. Você tá satisfeito? Estou. O que aconteceu com a competição com o Pidcock? Não consegui acompanhar o cara. O cara tava mais forte do que eu. Pronto. Entrevista com o Flückiger. O que aconteceu? O cara tava mais forte. Não consegui acompanhar o cara. Pronto. Porque a hora que a jornalista tava entrevistando, eu comecei a ficar... Eu não queria escutar algo do tipo... Eu tava super bem, daí teve um momento que eu desclipei e perdi tempo. Sério? O Pidcock desclipou um monte de vez. O cara tava escorregando até empurrando a bicicleta. Entendeu? Então, porque nesse tipo de vitória, a única coisa que o cara tem que fazer é, mesmo que ele... Assim, parabéns pro cara. Se eu fosse profissional, o que não é o caso, certo? Catástrofe. Não é o dia que eu esperava. De qualquer forma, parabéns pela brilhante vitória do Pidcock. Top. Acabou? Acabou. Acabou o resumo. Sintam-se à vontade, muito à vontade, com respeito, por favor, de colocar os comentários, os complementos. Eu não vi as mídias sociais intencionalmente. Coloque os complementos, as informações, as justificativas, as desculpas, todos os Cs possíveis, preparando para a Olimpíada e etc, e etc, e etc. De qualquer forma, o que a gente viu hoje é o que tem acontecido em todos os esportes. Essa nova molecada, eles simplesmente ignoram qualquer protocolo ou qualquer noção do que é fazer uma prova de uma forma com um desempenho extremamente inacreditável, certo? Abraço, tchau, beijo!